E aí pessoal, beleza? Vamos falar de evolução com o professor Rodrigo? Vamos lá? Então um pouquinho de evolução, rapidinho aqui, beleza? Então evolução, ideias evolutivas, vou falar um pouquinho de Lamarck, falar um pouquinho de Darwin, bem rapidinho, tá? Inicialmente, pessoal, há muito tempo atrás, acreditava que os seres vivos eram fixos e não se modificavam, eles não mudavam de forma, tá? Que eles pensavam, será que acontece isso mesmo? Será que os seres vivos não mudam? Aí surgiu então as ideias evolutivas, teorias evolutivas. Não, será que eles não mudam mesmo? Como é que surgiu isso, né? Então, no primeiro momento, o que é evolução? Então, a evolução trata-se então das mudanças dos seres vivos ao longo do tempo. Então, dentro de uma população, há mudanças de os seres vivos, as características dos seres vivos são modificadas ao longo do tempo dentro da população, não indivíduos em si. Após a reprodução, os descendentes vão se modificando, tá bom? Então, de geração em geração, vai mudando os indivíduos. Essas mudanças levam tempo, né? Para surgem novas espécies, novas raças, ok? Como que você imagina? Vamos refletir. Como você imagina que surge, ocorre a evolução? O que será que acontece no corpo do ser vivo que permite essa modificação, o surgimento de novas espécies e até a extinção desse indivíduo? Porque como existe essa grande diversidade de espécies? Então, questões aqui para a gente refletir. Como é que você imagina que ocorre essa evolução, essa mudança dessas características dentro dos indivíduos de uma população? O que será que acontece com o corpo deles? Por que existe essa grande diversidade de espécies na Terra? Algumas ideias surgiram. Primeiro, do Jean-Baptiste Lamarck, tá, que tentou explicar como é que surgem essas características, essa diversidade de seres vivos na Terra. Ok? Então, tentaram explicar por que então não é possível que os seres vivos sejam fixos, não se modifiquem. Observando então os seres humanos, alguns seres humanos que atrofiavam a perna por não se exercitarem, outros que através de exercícios que eram mais magros, ficavam mais fortes. Então ele observava isso e viu que as pessoas sofriam algumas modificações. Então, a partir dessas observações simples, ele criou a lei do uso e desuso e a lei de transmissão de caracteres adquiridos, que não aceito hoje, tá, pessoal? Não é aceito hoje. Mas foi importante esse pensamento dele, essa observação, porque ele tentou explicar como que surge essa diversidade de seres vivos, essas características diferentes em todos os seres vivos da Terra. A partir do momento observando os seres humanos. Tá? Então, para Lamarck, os seres vivos mudam para se adaptar e passam as características aos seus descendentes. Então, aquele indivíduo que, pela necessidade de se adaptar naquele ambiente, ele se modifica naquele momento e depois passa para os os descendentes. Ok? Então, para Lamarck, por exemplo, pela necessidade da zebra de criar treliços, do nada aparecia a lista. Pela necessidade, então, do elefante ter a tromba, aparecia a tromba. E assim por diante. Aí depois passava para os seus descendentes. Não é bem assim, né, gente? Então, seguindo aí, questões e problemas. Será que os seres vivos, então, não promoviam a mudança em si mesmos para se adaptar? Indivíduos em si, tá? Não a população, no caso do Lamarck, tá? Por esse caminho, então, surgiu a ideia de lamarckismo, que não é aceito hoje. Foco no indivíduo, nesse caso. Ok? Mais uma vez, não é aceito, cientificamente. Então, ele criou a lei do uso e desuso. Quanto mais eu uso, mais a característica desenvolve. E o exemplo disso é das girafas, né? Para a explicação das girafas para Lamarck, que as girafas, por exemplo, à medida que foi acabando a comida embaixo das árvores, tá? Ela forçava o pescoço, forçava tanto o pescoço e até aí o pescoço ia crescendo, se desenvolvendo, ia passando para os filhos, o filho ia forçando, ia passando. Mesma coisa a ideia, por exemplo, a explicação dele de lei de uso e desuso para as pernas pernaltas, né, das aves pernaltas, tem as aves compridas, as pernas compridas. Pela necessidade de andar ali pela água, forçava tanto, crescia um pouquinho, passava para os filhos. Forçava a perna, crescia um pouquinho. Uso e desuso, então, né? Essa seria a ideia de Lamarck. E essa característica adquirida passava para os filhos, beleza? Mesma coisa com ele. Pela necessidade de ouvir melhor, a orelha crescia, passava para os filhos, assim por diante. Tá certo? Não é bem assim, né, gente? Então, ele criou a lei do uso e desuso, adquirida a característica para ele, depois passava para os seus descendentes. Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Beleza? Então, as características adquiridas durante a vida passaria para os seus descendentes. Para Lamarck, então, fazer uma tatuagem, passaria a tatuagem para o filho. Porra, perdi o braço, passaria essa característica para o filho.
Não é bem assim. Seguindo aí, então, depois de um tempo, né, veio o darwinismo com Charles Darwin, aí sim é uma teoria aceita, tá? Que é a seleção natural. Para Darwin, o meio ambiente seleciona as características pré-existentes na população. Então os indivíduos já têm tem indivíduos dentro da população com características diferentes, e as características adaptadas àquele ambiente. Que tipo de característica? Para se alimentar, para se reproduzir, para procurar abrigo, para beber água. Tá? Características, tem milhares de características diferentes. As características mais bem adaptadas em determinado ambiente, seleção natural, será selecionada pelo ambiente. É uma competição na natureza, é uma competição. O indivíduo mais adaptado naquele ambiente sobreviverá e deixará descendência, certo? Que é a seleção natural. Então Darwin viajou no navio Bico, convidado, não é dele, durante 4 anos e 9 meses, captou fósseis, comparou com animais recentes e percebeu que havia semelhanças. Então, será que não tem uma relação, por exemplo, uma preguiça gigante de 2 metros com a preguiça atual? Observando os fósseis, que são vestígios de seres vivos, restos de seres vivos que viveram na Terra, viu semelhança nas estruturas. E depois, então, será que não sofreu uma evolução? Será que não ocorreu uma mudança? Não é possível que os seres vivos sejam fixos. Se tão semelhantes, será que eles não possuem uma relação? Os seres vivos que estão a partir dos fósseis. Será que não ocorreu uma evolução, uma mudança dos seres vivos ao longo do tempo? Né? Então aí temos a preguiça gigante, nós temos os fósseis, né, com vértebras, com os ossos, tudo certinho, muito semelhante conosco, inclusive, com as vértebras. E Darwin, então, na sua viagem, passou pelo Brasil e passou pelas Ilhas de Galápagos, ilhas bem próximas, porém, ali tinha aves tão próximas, com características super diferentes. Vamos dizer, os bicos são diferentes, tá certo? Então, temos uma ave aí com um determinado bico, adaptada a se alimentar de insetos, de líquens das árvores, tá? Musgos. Tá? Então nessas ilhas, Darwin encontrou essa variedade de aves com características diferentes. Por que tem tanta diferença? Por que tem tanta modificação aí nas características? É a mesma coisa que os seres vivos na Terra, a mesma coisa. Porque elas estão adaptadas ao ambiente, foram selecionadas pelo ambiente. Os indivíduos mais adaptados a determinado ambiente, que é a seleção natural, beleza? O ambiente seleciona o indivíduo mais adaptado, com a característica mais adaptada. Quem não está adaptado morre, é extinto, é eliminado, beleza? Então vamos lá, seguindo aí. Temos aí uma questão aí simples de evolução, uma borboleta, um ancestral comum, devido à evolução, ela pode surgir nos seus descendentes indivíduos diferentes, tá certo? Temos aí um exemplo de população. Nós temos a questão dos ratos. Quem que sobreviveria aí? Os ratos mais escuros ou os mais claros? Claro que são os ratos mais escuros. Por quê? Porque eles estão adaptados ao ambiente escuro. Os mais brancos seriam caçados, predados e mortos. Portanto, eliminado essa característica, beleza? Eu fiz um teste aqui, né, tentando fazer uma analogia com os bicos das aves, beleza? Nós temos várias sementes aí, como acontece na natureza, nós temos alimentos diferentes, tamanhos diferentes, tá certo? E nós temos aves com tamanhos diferentes. Imagina, por exemplo, que se tivesse só arroz, com semente pequenininha, tá? Então vamos lá, ó. Então, uma tesoura, por exemplo, sendo um bico de uma ave, beleza? Eu vou tentar pega o feijão. Beleza, vou tentar pegar também, caçar, sobreviver, competição, pego mais um feijão, vou pegando um pouquinho, não consigo pegar o arroz, pego um feijão que é maior, beleza, e vou lá tentando pegar o arroz com dificuldade, tá, pego um pouquinho de arroz, consigo com dificuldade, beleza, então vou lá tentando pegar uma ave com um bico, imaginando que seja um bico de ave, com essa característica, que temos tanta diversidade, parecido, tá, então peguei mais um arrozinho, e vai lá, e pegando, certo? Agora uma ave com um bico diferente, tipo colher, olha só o tanto de comida que ele pegou. Então, né, nessa competição dessa vida, então ela está adaptada a pegar mais comida, portanto, né, mais energia para ela. Outra ave com um bico diferente nesse ambiente, será que ela vai conseguir comer? Ela nasceu desse jeito, com tantas características diferentes, pode nascer, beleza? Ela está tentando comer, ela não consegue, ela está tentando comer, ela não consegue, ela conseguiu pegar um arrozinho, não escapou. Então, ó, presta atenção, tá? Ela pegou um arroz, conseguiu pegar. Imagina se esse ambiente tivesse só arroz. Quem queria sobreviver? Imagina ou um outro ambiente que só tivesse, por exemplo, só feijão. Você acha que aquele outro bico ia conseguir um outro bico aí de uma ave, comparando aí um alicate? Ele está tentando pegar, está pegando aí. Esse bico ele tem dificuldade para pegar arroz. Imagina se esse ambiente tivesse só arroz. Você acha que ele ia comer melhor? Não, né?
Então, a vida é uma competição, a natureza é uma competição. Os mais adaptados conseguem sobreviver. Pode ser uma seleção natural de alimento, pode ser uma seleção natural, pode ser uma seleção sexual, de seleção, a fêmea selecionar o indivíduo que ela acha que seria melhor para os filhotes e assim por diante. Tá certo? Muito obrigado. Tchau.